Oi minha gente, voltei com um tutorial de maquiagem e dessa vez eu vim com um batonzão atendendo a pedidos. Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem e se vocês gostarem, é claro, não esquece de deixar aquele curtir e também se inscrever no canal. Hoje a gente vai usar um super lançamento da Morphe que eu mostrei no meu vídeo de recebidos, que é a paletinha 15D. É uma paleta que vem com 15 sombras, vem com essa embalagem maravilhosa, super resistente e com espelho. E o nome das sombras vem também escrito na embalagem, que é uma coisa que não tinha nas sombras da Morphe ainda. Essa embalagem bem cara de rica mesmo. Ela tem esses tons mais quentes, que eu particularmente adoro. É uma paletinha que foi feita mais pro dia, mas que, é claro, você pode usar e abusar também pra noite. E olha só a pigmentação. A pigmentação dispensa comentários, como todas as paletas da Morphe. E elas estão super macias e bem mais pigmentadas do que elas já são. Uma prova disso, olha isso, gente. É muito, muito pigmentado, mas é fácil de trabalhar. Apesar de ser muito pigmentado, você consegue esfumar ela fácil. Assim como vocês podem ver aqui agora, que eu tô conseguindo esfumar bem ela. E ela foi fácil de trabalhar, né? Ficou esse tom bem bonito aí. Usei o tomzinho Forever ali, que é um marrom mais quente para transição. E agora eu tô usando o tom Define, que é um marrom mais escuro, justamente pra gente começar a definir o nosso côncavo. Eu tô aplicando ele com um pincelzinho mais achatadinho do que o anterior, que é pra deixar mais pigmentado. E eu vou voltar com o pincel anterior e dar aquela boa e velha esfumada, que é pra não ficar nenhuma marcação entre esses dois marrons. Pra definir ainda mais o cantinho externo, eu vou pegar a sombra mais escura da paleta, que é um tom de marrom escuro, e vou aplicar ali com um pincelzinho bem pequenininho de esfumar no cantinho externo somente. E vou voltar com o pincel que eu apliquei a sombra marrom médio e vou dar aquela boa e velha esfumada novamente. Feito isso, eu vou pegar a sombra dourada mais clara da paleta, que se chama Spark, e vou aplicar com um pincelzinho de cerdas sintéticas umedecido, porque eu acho que as sombras cintilantes se comportam melhor e ficam bem mais pigmentadas quando utilizadas com o pincel umedecido. Você pode umedecer com seu pincel tanto com fixador de maquiagem quanto com água termal. Eu apliquei ali até a metade porque no meio da sombra eu vou aplicar um tomzinho bronze mais escuro, que é para criar meio que esse efeito degradê na pálpebra, indo do mais claro para o mais escuro. Também apliquei com um pincelzinho umedecido e vou dando batidinhas ali entre as sombras para não ficar nenhuma transição e também com um pincelzinho de esfumar. Como essa paletinha não tem nenhum tom clarinho para iluminar, que eu acho que foi o único defeito dela, eu vou usar esse iluminador facial, que é da Wet n Wild, tem esse tomzinho mais douradinho, e vou aplicar abaixo da sobrancelha e no cantinho interno para iluminar. Depois disso eu vou pegar um delineador, esse é o delineador em gel em caneta da Benefit, e vou só fazer um delineado ali bem rente aos cílios, que é só para deixar um pouquinho mais definida essa região e para esconder mais os meus cílios postiços que eu vou usar, que vai ser o modelo Boudoir da House of Lashes, que a pessoa conseguiu, né, colocar ao contrário aí. Bom, é isso para os olhos, para a parte de cima. Agora eu vou começar a preparar minha pele com o primer Instamatte da Clinique Berenice, vou aplicar em todo o meu rosto. E também vou usar esse primer de corretivo da Benefit, que é o Stay Don't Stray. Eu estava testando ele pela primeira vez, então eu vou aplicar ali 3 gotinhas de cada lado e vou espalhar com os dedos. E agora sim eu vou vir com a minha base, que vai ser a Super Fluido da Clinique Berenice, na cor 4. E vou aplicar em todo o meu rosto, exceto ali na região das olheiras, porque eu estava querendo testar esse primer e ver se ele ia fazer mesmo diferença quando eu aplicasse o corretivo por cima. Então eu vou aplicar com a minha esponjinha umedecida. Essa, se eu não me engano, é da GB Cosmetics. Não sei se é... Não, mentira, da Belize. E ela tá umedecida. E agora sim eu vou aplicar meu corretivo da Tarte. Esse é o Shape Tape na cor Light Neutral. Eu vou aplicar ali na região das olheiras e também no centro do rosto para iluminar toda essa região. E volto novamente. Gente, não é da Belize, gente, é da GB Cosmetics. A pessoa tá bem perdida, né? Mas essa é a modelo Lily da GB Cosmetics. E eu tô espalhando ali com batidinhas todo esse corretivo. Como eu sempre faço, né, gente? Vocês sabem que eu sempre espalho corretivo e base com a esponjinha e eu não troco por nada. Feito isso, eu vou começar a selar minha pele. Primeiro eu vou selar a região ali abaixo dos olhos do corretivo com o meu pozinho, que é específico para essa região, que é o da Elf, o Under Eye. E para selar o resto do meu rosto, eu vou usar esse pó, que é muito, muito famoso lá fora na gringa, que é o Airspun. É um pó translúcido, bem, bem baratinho de farmácia. E eu tava testando ele pela primeira vez, ele tinha acabado de chegar. E se vocês quiserem, eu posso fazer resenha dele pra vocês, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Feito isso, eu vou contornar meu rosto com um trio de contorno da Eudora. Vou aplicar o tom mais escuro do triozinho, que é pra contornar. Ali na região das bochechas, na testa,
na mandíbula e também nas laterais do meu nariz com um pincelzinho menor, mais preciso para essa região. Depois eu vou começar ali a terminar a região da pálpebra inferior. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, então eu vou começar primeiro com aquele marrom clarinho que eu utilizei como transição. Depois com o marrom médio, com o mesmo pincelzinho que eu apliquei o anterior, com o pincelzinho lápis. E vou finalizar com aquele tom de marrom mais escuro, só que com um pincelzinho de topo reto e só até a metade do olho, assim como eu fiz em cima, eu também fiz embaixo essa questão de definir somente o cantinho externo. Depois que eu aplico, eu sempre gosto de voltar com o pincelzinho lápis e dar aquela boa e velha esfumada, porque assim como a gente tem que garantir que não fique nenhuma marcação em cima, a gente também tem que fazer isso embaixo. Vou finalizar com máscara de cílios, também ali nos cílios inferiores. E para terminar minha pele, eu vou pegar o blush do trio da Eudora também, só que é o blush meio que cintilante do triozinho, que queria uma cor mais quente para combinar com a maquiagem. E vou voltar novamente com aquele iluminador da Wet n Wild. E vou aplicar esse iluminador ali nos locais onde eu sempre gosto de iluminar, que é ali no alto das maçãs, acima do lábio e também na pontinha do nariz. Para terminar essa maquiagem, eu escolhi um batonzão, porque fazer... Isso mesmo, minha filha, eu uso o lápis do outro lado. Eu escolhi primeiro vir com um lápis da Morphe Brushes, que se chama Vinil. Eu tô primeiro contornando ali minha boca com esse lápis. E eu também vou aplicar esse lápis em toda a minha boca como batom mesmo. Eu amei o tom desse lápis, ele tem um tom maravilhoso. E ele é bem macio, super pigmentado. E para completar, eu vim com o batom, que eu não me lembro o nome para variar, mas eu vou deixar todos os produtos aqui embaixo. Ele tem um tomzinho mais cintilante, eu queria dar esse brilho a mais ali pro centro da boca. E esse é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima. Tchau!